Então, por exemplo, se eu estou em paz, eu já estou numa outra frequência, eu estou numa frequência oposta ao medo. E aí, como tem alunas aqui do Resgate da Paz Interior, a gente pode utilizar essa frase. Para quem não é ainda, eu vou só explicar um pouco. No Curso em Milagres, que é um livro base que eu utilizo muito como terapeuta, utilizo nos meus cursos e todos os meus processos está baseado no Curso em Milagres, ele vai trazer que existem duas sensações, medo e amor. O medo, ele vai derivar em tudo isso, né? Insegurança, pânico, medo do futuro, ansiedade, porque é um estado emocional que a gente entra de ausência. O medo, você nunca está no momento presente, você está projetando. Então, eu estou pensando lá no futuro, e aí com base no meu passado, eu projeto. O medo, ele é uma coisa que ele está há muito tempo na mente do ser humano. Quando a gente vai olhar lá a ciência, vai falar que a amígdala, que é lá no profundo do cérebro, já prima sensações como medo, insegurança, todos esses derivados aqui. Ou seja, a gente já vem com um negocinho dentro da nossa mente. A gente já tem um resquício emocional dos nossos ancestrais e antepassados. E aí muitas vezes, por falta de conhecimento, a gente entra no estado de medo e a gente nem se dá conta. A gente age, né? A gente reage ao invés de agir. O que é a reação? A reação é quando eu acho que eu estou em perigo. Aí eu tenho uma reação. Mas nem sempre a realidade é que nós estamos em perigo. Vocês conseguem perceber isso? Que quando eu falo que eu tenho medo do futuro, esse medo, ele não é real. Não é a realidade, não é o que está acontecendo agora. Mas eu tô com medo. Então agora nesse cenário da pandemia que a gente está vendo, o que está acontecendo? As pessoas estão com muito medo. Elas estão com medo de ficar desempregada, elas estão com medo de ficar sem dinheiro, elas estão com medo de ficar doentes, elas estão com medo da morte, elas estão com medo de um monte de coisa. Só que se a gente for olhar mesmo, o medo, ele não é justificável. Eu posso me colocar num lugar de entendimento e ter clareza, ou no medo ficar obscuro. Isso é um sistema que a gente treina para alcançar. Por quê? No medo eu não tenho clareza. No medo eu começo a imaginar um monte de coisa. Então só vocês pararem para pensar, quando vocês estão com medo, você começa a pensar numa coisa, daqui a pouco já vem outra, daqui a pouco já vem outra, daqui a pouco você tá com medo de um monte de coisa que assim, você vai buscar coisas, você começa a inventar coisa dentro da sua cabeça. Então, o início daquele medo, que você poderia falar assim, nossa, eu tô preocupado com isso. Ok, aí você pode olhar para essa preocupação, para o fato e decidir resolver, mudar. Mas o que acontece na realidade é que quando você se envolve no medo, você vai entrando por um labirinto mental, onde você não vai ter clareza e onde as coisas vão virando uma bola de neve na sua vida. Vocês já passaram por isso? Já. Vocês conseguem ver? Já é uma sensação de impotência e é uma coisa que não tem nada a ver, porque é uma coisa que não existe, né? Tá na cabeça. Só que aí você falou, vem um monte de pensamento, aí vem um monte de pensamento, parece que como se fosse um dominó, assim, um atrás do outro. E aí aquele sentimento, aquela angústia, aquela aflição vai crescendo dentro, assim, ó. É desesperador para quem tá vivendo, para quem tá vivendo. Isso porque, eu não sei se você viu um vídeo que eu falei sobre esse livro. Eu vi, mas eu não vi todo. Que é sobre a realização espontânea do desejo, né? Dos seus sonhos, do que você quer. E aí, o que acontece? Como que eu faço para realizar as coisas que eu quero? Então, o primeiro passo para você realizar, então a gente tá falando de, eu tenho vontade de fazer uma coisa lá no futuro. E aí,
Então é uma vontade que eu tenho, é um desejo. Pode não ser uma necessidade, mas é um desejo que eu tenho. Então, primeira coisa para você fazer é você planejar, né? Você colocar a intenção do que você quer, você ter um objetivo claro do que você quer. Então, eu quero mudar de país. Então, eu vou me organizar para mudar de país. Eu vou ter intenção, objetivo, e aí eu vou atrás das coisas que precisam ser feitas para que eu mude de país. Então, o fato é esse, olhar o fato. O fato é que eu quero mudar de país, e aí eu vou buscar todas as coisas para poder me planejar para mudar de país. Ninguém muda de país sem planejamento, é muito difícil. O mínimo de um planejamento a pessoa tem que ter. O visto, se for para os Estados Unidos, por exemplo, se for para Portugal, que não precisa de visto, você precisa do passaporte, né? Então, o mínimo de coisas de planejamento você tem que ter. Só que o nosso treino é o seguinte, desapego. Entende? Você faz o que precisa ser feito, mas você não pode ter apego. Se você tiver apego ao resultado, você começa a criar 1001 cenários imaginários e nenhum deles é verdade. Você vai ter que confiar que o que você precisa fazer está sendo feito. E também tendo a certeza de que talvez não aconteça, e geralmente é assim que funciona, talvez não aconteça da forma que você estava querendo. Aconteça de uma forma um pouquinho diferente. E às vezes essa coisa que acontece de uma forma um pouquinho diferente é inclusive melhor para você. Eu vou dar um exemplo que aconteceu agora recentemente. A minha mãe tinha um flat na rede de hotel Ibis. Então, o Ibis ele vende alguns quartos e aí você vira como se fosse um sócio do hotel, uma coisa assim. E aí, a gente não tava, e é em Vitória, um lugar aqui do Brasil, a gente não tava tendo um lucro, porque por conta desse governo e de questões, não tava tendo lucro em Vitória. E Vitória tinha muito potencial por conta do pré-sal. Então, ao invés de a gente ter lucro, a gente tava tendo despesa. E que não é interessante para o investidor. Então, minha mãe falou, vou vender. Ok, ela botou a intenção, vou vender. Então, vou vender o que eu preciso fazer. Eu preciso agora ir atrás de corretores, eu preciso anunciar. Então, ver o que precisa ser feito para vender. E fazer. Ela fez isso, só que ela entrou também num outro estado de medo. Eu tô gastando dinheiro. O dinheiro que eu tenho não é para eu estar pagando isso. Isso aqui era um investimento. Aí ela começou a se culpar por ter feito esse investimento. Que era um investimento que não foi lucrativo para ela. Que eu vou ficar sem dinheiro, que isso, que aquilo outro. E ela entrou num estado de medo muito grande. Só que aí, o que aconteceu nesse estado de medo? Ao invés dela continuar fazendo o que ela deveria fazer, que era continuar buscando pessoas, corretores, anunciando, ela travou, ela bloqueou. Quando ela bloqueou, é óbvio que a venda atrasou. Por quê? Porque para você vender uma coisa, você tem que anunciar. As pessoas não sabem que você quer vender algo até que você conte a elas. Então, o que precisa ser feito? Você tem que entender que não adianta, você não tem ganhos em ficar no medo. Não existe ganho no medo. Aliás, só existe perda, porque você não tem clareza, você vai meter os pés pelas mãos. Possivelmente, na primeira proposta que tiver, que não seria uma proposta boa, se ela não tivesse saído da zona do medo, ela venderia e depois ela ia se arrepender mais ainda. Então, no medo, a gente faz coisas que depois a gente se arrepende. Eu tenho que sair do estado do medo para poder solucionar as minhas questões. E eu tenho que confiar. Você sempre faz o seu melhor, sabendo que o resultado, ele vai vir, mas às vezes ele não vem do jeito que você quer, sim, do jeitinho que você quer, às vezes ele não vem. Então, é um treino mesmo, é um treino de confiança, é um treino de fé, e hoje a gente também vai falar da questão da fé, o quanto é necessário a gente ter fé. A fé é um dos sentimentos e emoções mais ricos que o ser humano pode ter. Porque nesse lugar de fé, eu passo a me valorizar, a ter autoconfiança
E permitir, olha isso, que é uma coisa extremamente importante, permitir o diálogo interior. Porque o que é bom para você será bom para todos. Só que você, no seu sistema do ego, não tem clareza disso. E não tem problema. Só que existe uma orientação interna todo o tempo acontecendo dentro de você. Então é só você parar um pouquinho para pensar, a gente vai chamar isso de insight, de sexto sentido, de inspiração. Tem uma comunicação que acontece internamente todo o tempo, mas que você não está treinada para escutar. E essa orientação, ela vem de um lugar muito calmo, muito tranquilo. E você já é orientada nisso. Muitas vezes você faz coisas nisso, nesse estado. Então, tem no Curso Milagres que a gente fala assim, ó, não dá para servir dois senhores. O que significa isso? Eu não posso servir ao ego e ao ser, ao que eu sou verdadeiramente, no mesmo tempo. E o ego, ele tem um sistema muito condicionado. O sistema do ego, ele é condicionado. Por quê? Porque ele vai derivar de várias coisas que você viveu, que você aprendeu, que é certo e errado. Ele vai derivar também do ouvir o outro e não se ouvir. Então, às vezes, você tem certeza do que você tem que fazer, mas você deixa de fazer porque alguém virou pra você e falou assim, não faz, vai dar errado. Aí você vai se aconselhar com o ego. Sendo que dentro você já sabe o que você tem que fazer. Você tem a real certeza do que precisa ser feito. Só que por insegurança, aí entra o medo. Por medo e insegurança, você deixa de fazer o que a sua orientação interna está te colocando, te entregando, para ouvir o outro, que muitas vezes, por falta de consciência, está no medo, está usando o próprio passado para poder te trazer um conselho. Então, como que eu faço para sair do medo? Primeiro, eu vou ter que entender o que é real e o que não é. Pensar no futuro não é real, gente. Não adianta você ficar pensando, porque você não sabe o que vai acontecer. Quando eu vim pro Brasil agora, eu vim ficar 3 meses, eu ia fazer um processo socioemocional para uma escola. Eu cheguei dia 16, as escolas fecharam. O meu voo, saindo de Portugal, ele foi o penúltimo a sair de Portugal. Depois foi o da minha prima, e depois o da minha prima cancelaram quase todos os voos. Tanto que minha prima me ligou do aeroporto e falou, Sol, tem umas senhoras aqui que não tem pra onde ir. Você tem amigos com casa em Portugal que dá pra elas irem? Porque os hotéis fecharam. Então, observa que eu poderia, inclusive, falar assim, vou pro Brasil, me organizei toda, completamente, renovei meu visto, fiz tudo o que eu deveria fazer, e eu poderia chegar no aeroporto e falar, e você não vai embarcar. Então, fatores externos, eles nunca estão sob o seu controle, sob o seu domínio. E para você sair do medo, você vai ter que aceitar que fatores externos não estão sob o seu controle. Você vai fazer o melhor que você puder, dentro da capacidade que você tem. Mas você precisa saber que o que você não tem controle é do futuro. Se tem uma coisa que você não tem controle é do futuro. Nós podemos, obviamente, planejar, estruturar e conforme você segue a sua orientação interna, você tem resultados positivos. Então, toda vez que você se orienta no seu interno, você tem resultados positivos. E muitas vezes esses resultados até superam o que você queria no começo. Porque o que você quer também às vezes é muito pequeno. Oi, amor. Tem um livro que eu tô lendo agora, que é a minha folha 1. Atitude mental positiva. Positiva. Esse livro fala sobre o que você tá falando. Travou um pouco, amor. Deu pra escutar o que eu falei? Eu escutei até o Atitude Mental Positiva, que o livro tá falando sobre isso. Fala um pouco sobre essas paradas que você tá falando agora. E é um livro muito bom, eu digo. Que legal. Eu tô lendo 4 livros simultâneos. Todo dia eu li 3 páginas, 4 de cada, porque eles são muito conectados. Então O Poder do Subconsciente, que vai falar também sobre isso.
Mas a psicologia também fala sobre isso, né? Realização espontânea de Deepak Chopra, e esse que eu amo, que quem tá no Resgate da Paz Interior, a gente vai começar a entrar nesse livro, que é o Bhagavad Gita, que é essa comunicação interna que a gente precisa ter. Que no coach eles vão chamar de o sábio e o sabotador. Nós temos esses dois internamente. O sábio é aquele que vai te trazer o insight correto, a orientação correta, contextualizada, e o sabotador, ele está mais ligado ao seu condicionamento do ego, porque você se boicota por conta do que você aprendeu. Então você vai ter que se conhecer profundamente. Tem um livro que é Pessoas que Pensam Enriquecem. Muito bom. E nesse livro tem uma história de um cara que ele pegou um dinheiro emprestado, só para vocês verem como é que é a questão do medo. Ele pegou um dinheiro emprestado, e aí, quando ele pegou esse dinheiro emprestado, ele jogou, achando que ele ganharia mais dinheiro jogando. O que aconteceu? Ele perdeu todo o dinheiro. Ele endividou toda a família dele. Aí ele pegou um quarto no hotel e se trancou no quarto do hotel. Então as pessoas começaram a procurar ele. Quando encontraram ele, ele falou, ele estava o tempo inteiro pensando, minha vida acabou, eu vou morrer, não pode ser isso, minha vida acabou. Ele ficou falando muitas vezes isso, trancado dentro de um quarto de hotel. Quando os médicos chegaram, reconheceram que ele estava nesse processo mental e ele morreu. E os médicos identificaram, gente, isso assim é fato, aconteceu isso, os médicos identificaram que ele morreu por suicídio mental. Vocês conseguem perceber isso? O conteúdo dos seus pensamentos e da sua mente, ele gera uma química no seu corpo. Então, quanto mais eu penso negativo, quanto mais medo eu tenho, mais eu gero toxina para o meu corpo. E quanto mais toxina eu gero para o meu corpo começa a reagir. Então, a ciência hoje, ela já traz isso muito escancarado, que você é o resultado dos seus pensamentos. Isso no primeiro nível de consciência. Não vou passar para o segundo nível ainda. Mas você é a qualidade dos seus pensamentos. E por isso que é a importância de você fazer as pazes com o seu passado. Por isso que é a importância de você não entrar na zona do julgamento. Por isso que é importante você reconhecer que o processo da sua caminhada, da sua jornada, do seu autoconhecimento, muitas vezes ele vai ser falho, porque você está aprendendo, e o outro também. Porque senão parece que tudo que está fora é capaz de te machucar e você vai criando cascas e resistências. E quanto mais casca e resistência você tem, quanto mais você nega o que você sente, você não compartilha o que está na sua mente, mais você vai alimentando, trazendo um lixo mental pro seu inconsciente. E aí a pessoa ela nem percebe. Então você mesmo está se auto-atacando. O que é uma doença autoimune? É você se atacando o tempo inteiro. E as suas células, elas reagem a isso. Então, para quem nunca assistiu Quem Somos Nós, tem no YouTube. Assista, porque vocês vão entender exatamente o que é isso. Esses dias, eu tava aqui, né, a gente tá na quarentena, enfim, e aí eu tô trabalhando muito, eu tô estudando muito, fazendo várias coisas, e aí decidi, final de semana, assistir uma série. Aí fui assistir Casa de Papel. Não sei quem já assistiu, é incrível. Porém, Casa de Papel tem uma sensação por trás chamada medo. Você fica com medo da polícia entrar, você fica com medo do cara matar não sei quem. Medo, muito medo. A sensação base da Casa de Papel é medo. E aí, se você não tiver um treino para assistir isso, você entra dentro do filme. Então você vira o filme, você vira um dos reféns que estão ali. E o que eu percebi? Eu assisti a Casa de Papel 3 dias seguidos. Eu terminei a primeira temporada. Tava em casa e tal, não sei o que, todo mundo quis assistir, a gente assistiu. O que eu percebi? Eu tava com a cabeça desse tamanho, minha cabeça, pesada. A qualidade do meu sono naquele dia foi péssima nesses 3 dias. Os meus ombros estavam tensos. Eu não consegui relaxar. E aí eu fui olhar para isso e falei assim, gente, olha como é a mente do ser humano.
ou você tem um treino para assistir as coisas e isso não te afeta, você não entra no filme entendendo que aquilo é um filme, que nada daquilo é real, tem um treino, ou você não assiste. Porque eu me envolvi 100% com aquela série. E eu tive medo. Medo o tempo inteiro. Ah, a polícia vai chegar, vão pegar o cara. Ah, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Então eu fiz parte do filme de um jeito que depois interferiu no meu sono. Então quando eu falo assim, ó, tenha atenção no que vocês assistem, tenha atenção no que vocês falam, no que vocês conversam, é exatamente por isso. Porque se você não tiver um treino, você interage com essa energia e quando você vê como você, eu, o ser humano, né, passa mais 40% do tempo, mais 40% do nosso tempo viajando na batatinha, entre passado e futuro, você não se dá conta que você está alimentando o seu inconsciente com porcaria. Você está plantando sementes no seu inconsciente e você vai colher. Aí do nada você tem uma crise de medo, você tem uma crise de ansiedade, uma crise do pânico, você tem coisas, reações, uma crise de choro, tristeza. Aí você fala, mas eu não sei porque eu tô assim. Ai, gente, eu não tenho a mínima ideia. Mas tudo que você fez durante o seu dia, durante aquela semana, foi contribuindo para esse estado mental que você estava naquele... Agora, tipo, se agora eu tô tendo uma crise de ansiedade, essa ansiedade ela não veio do nada. Ela veio de uma soma de vários pensamentos, de várias coisas, de coisas que não estão resolvidas dentro de mim, que não adianta botar o lixo embaixo do tapete. Você não aguenta. Você fica botando as sensações embaixo do tapete, você não fala o que você está sentindo, você acha que você não tem que chorar, você acha que você não tem que conversar, você vai mentindo para você mesmo e vai ter uma hora que isso você vai colher, porque é assim que funciona. Essa é a nossa mente inconsciente. Eu planto a semente, eu fico nutrindo, eu rego a bichinha, fico fornecendo mais coisas do mesmo padrão para ela e daqui a pouco eu vou colher. Então, ou você tem um treino, e aí eu parei de ver o filme. Eu parei de ver Casa de Papel, não quero ver. Fui perguntar pra uma amiga como é que termina, porque eu fiquei interessada. Por quê? Porque eu percebi que eu não tava, pra aquilo ali eu não tava preparada. Aquilo ali foi entrando no meu inconsciente, quando eu vi eu tava morrendo, eu tava tensa, não é que eu tava com medo, eu tava tensa. E eu fiquei pensando, gente, é justificável estar tensa com uma série? Ou eu aprendo a assistir esse negócio, ou eu não vou assistir. A minha decisão foi, não vou assistir. Entende? Então, ou você tem um treino, ou você escolhe o conteúdo que você vai plantar na sua mente inconsciente. E querendo ou não, tem uma energia que fica, tem um negócio que fica. E muitas vezes a gente vai usar esses filmes, essas cenas, essas coisas, para justificar algo que já está dentro e que você não quer mexer. Por isso que vai criar ressonância. Então, se você fica triste com alguma coisa e vem uma onda de tristeza muito profunda, saiba assim, ó, briguei com alguém e fiquei muito triste. Muito, muito triste. Você tem que ter consciência de que não é porque você brigou com essa pessoa que você tá triste. Muito triste. Existem coisas anteriores que somaram naquela situação e ali você usou para justificar uma sensação interna. Então, o que a gente tem que fazer? Curar, gente. A gente tem que curar o nosso passado. A gente tem que fazer as pazes com a gente tem que ser mais amorosos com a gente, com o outro. Você tem que se conhecer. Você tem que fazer as pazes com seus pais, mentalmente, emocionalmente. Agradecer pela oportunidade de estar aqui. Né? Teve 2 pessoas que se disponibilizaram para você estar aqui. Você precisa fazer as pazes com você, para que você possa confiar em você. Você tem que aprender a confiar em você. Confiar na sua intuição. Confiar no que o teu ser, o teu mestre interno, o teu sábio te orienta. E isso é um treino. Requer escuta. E requer sair da zona do medo. No curso Milagres, lá no começo, vai ter muitas atividades de perdão. Não sei se vocês lembram no começo dos exercícios. A Stephanie não começou a fazer os exercícios. Mas tem muita atividade de perdão. E o perdão... parece que tem um lugar que a gente se sente trouxa se eu perdoar. Mas como é que eu vou perdoar isso? Você se sente
trouxa. Se eu perdoar é porque eu sou trouxa. Porque a pessoa fez isso, aquilo, né? Só que enquanto você não perdoar, quem carrega essa carga é você. É você que vai ter bloqueios na sua vida. Então tem hora que a gente vai ter que perdoar mesmo. E eu fiz uma lista, quando eu comecei a fazer o curso de Milagres, eu fiz uma lista de pessoas que eu achava que eu estava mal resolvida. É coisa besta, gente. Coisa besta, assim, amiga da escola. E eu comecei a fazer processo meditativo perdoando essas pessoas, liberando essas pessoas. Porque no quântico, energeticamente, quando eu perdoo alguém, eu libero essa pessoa energeticamente para ela aprender o que precisa ser aprendido. Ela também vai se sentir leve. E se a gente for olhar fundo mesmo, tudo que você já fez na sua vida, muitas vezes, você fez coisas que você mesmo não se aprovou. Você mesmo falou, nossa, não devia ter falado isso, não devia ter feito isso. Então, por que você acha que o outro também não faz isso? O outro também faz. O outro está aprendendo como você. É que você vê as pessoas diferentes de você. E o que não é uma verdade. Todos nós estamos aprendendo. Então, quando eu libero o outro, eu reconheço que eu não sou o dono da verdade, que eu erro e que eu errei e que o outro também tem o direito de errar e que também erra. Então, quando eu faço esse perdão energeticamente, eu libero as pessoas para que elas possam viver melhor, para que elas não tenham esse peso. Isso é um peso para você e também para o outro. E quanto mais você solta, mais a sua vida anda. Então tem que realmente limpar esses resquícios emocionais que muitas vezes a gente nega pra gente que tá presente. Enquanto você não iluminar, enquanto você não chegar na consciência crística, a consciência, né, que é o quê? O sábio ser 100% você, e você não ter mais o crítico interno, e você não julgar as pessoas, e você amar as pessoas, e você viver de acordo com a sua verdade interna, com o seu divino, enquanto isso não acontecer, existem pendências emocionais, existe muito julgamento, existem muitas coisas internas que precisam ser trabalhadas. E não é só com você, com todos. Todos estão no processo. O apego é uma coisa do ser humano. O ser humano é muito apegado. Então, vamos utilizar também a ajuda energética para que a gente possa desapegar e soltar essas energias que ficam bloqueando o nosso caminho. Aqui que é importante a gente entender que é o seguinte: quando eu decido acessar um tipo de conteúdo como esse, como quando eu assisti a Casa de Papel, a decisão de sentir coisas foi tomada anterior. Nada é o acaso. Você busca cenas, situações para justificar sentimentos internos. Nada é o acaso. Então você já tem um conteúdo na sua mente e você fica buscando confirmar esse conteúdo. Por que esse conteúdo tá lá? Um ponto importante. De acordo com as suas experiências de vida, de acordo com o que você viveu e não perdoou, de acordo com o que você pensa sobre você, porque você vai buscar e vai atrair coisas de acordo com o que você pensa. Então é assim que funciona o sistema. Muito inconsciente? Sim. Mas enquanto você não resolver esse conteúdo que está na sua mente, qualquer coisa que acontecer com você, você vai utilizar para confirmar o que está na sua mente. Então, o que eu preciso fazer? O primeiro passo você precisa começar a confiar mais em você, a ter mais amor próprio, a reconhecer os seus reais atributos, para que essas outras coisas não entrem em conexão com você a todo tempo. Então você começa a escrever, pega um papel depois, o que eu penso de mim? Você vai ter que ver essas mentiras que estão na sua mente para você começar a desistir. Porque senão, é você usando isso, uma hora vai ser com o seu namorado, com o seu boy, depois vai ser com um amigo, e você já sabe o que eu tô falando. Porque você já fez mentoria comigo e você já viu. Uma hora é no trabalho, outra hora é com um amigo, depois é com o namorado. Com o namorado tá bom, depois é em casa. Porque você vai usar esse mesmo conteúdo em todas as cenas. Então, autoconhecimento é essencial para que vocês possam sair desse sistema do medo. E assim, sentir medo, tudo bem, não tem problema. O medo é como se fosse uma criança birrenta de 4 anos chorando.
acolhe, não briga, acolhe, entenda esse medo e mostre para essa criança uma outra forma, uma nova forma de ver as coisas. Até que você consiga se estabelecer nesse caminho do, pera, tô sentindo medo por conta disso. Então, esse processo de consciência, ele vem. Então, não sei, não tô preparado para isso. Então, quando você tiver com medo, acolhe esse que tá com medo dentro de você, não briga com ele e fala, vamos ver outra forma de resolver isso? Como que eu posso resolver isso? Abra um pouquinho a sua mente para que você possa achar outras possibilidades. Grande parte da sua infância, ela não aconteceu como você acha que aconteceu. Porque você fantasia. Então você tem um conteúdo já na sua mente, e assim, esse conteúdo na mente, ele já tá, é porque não? Quando você entrou no processo encarna, desencarna, encarnatório, você já pensava coisas. O fato de você morrer, vou falar de espiritualidade, gente, pronto. O fato de você morrer não determina de fato uma evolução espiritual. O que determina uma evolução é a decisão de soltar o que é mentira sobre você. Aí a gente já vai entrar na última instância. Soltar o que é mentira sobre você, viver o seu eu divino e se conhecer. É a única forma de você evoluir. As pessoas pensam que morrendo elas vão evoluir. Não vai. E teve um filme de Kardec, eu sempre falo do filme de Kardec, que é muito legal, que tá no Netflix, que fala sobre esse estudo que eles fizeram sobre vida após a morte e sobre a volta desses espíritos. E o Kardec identificou que quando a pessoa ela quer se matar, se suicidar, não adianta. Por quê? Porque ela volta com o mesmo sistema de pensamento que ela foi. Então, se tem uma coisa que vocês podem tomar uma decisão em vida, é resolver as questões de vocês, identificar esse sistema de pensamento, se perdoar, se amar e permitir que o seu sábio interno esteja mais presente na sua vida te guiando. Porque aí seu aprendizado é muito mais rápido. Enquanto você, ego, acredita que sabe as coisas, sabe tudo, eu sei tudo. Enquanto você, ego, acredita nisso, você se distrai. Você fica se distraindo. Enquanto o teu sábio está te entregando a todo tempo o seu processo evolutivo. Então, assim, uma criança, vocês podem ver, a criança ela já nasce com uma personalidade. Ela já nasce com quereres individuais. Aí você acredita que é só o fator infância que interferiu na vida dela. O que não é verdade. Infância, relacionamento, ela já vem com coisas na mente dela que ela quer confirmar a criança. Se a gente for estudar lá a ciência, vai falar da amígdala, que a gente falou no começo. A ciência já comprova que sim, nós trazemos já primadas emoções dentro do nosso cérebro. Então, assim, observa que a única forma da gente mudar, evoluir, crescer, se transformar é se conhecendo. É conhecendo esse conteúdo interno que está na mente, que é distorcido sobre você, e decidindo mudar, decidindo curar esses pensamentos. Você atrai frequência energética, né? O mundo, ele tem frequência. E a gente tem um campo energético. Você atrai pessoas, situações, relacionamentos de acordo com o que você pensa. Então, você entra em frequência. Então, se eu tô bravo, eu vou achar alguém que também tá e a gente vai brigar. Porque eu vou me equalizar uma frequência. Se eu não me amo, eu acho que eu sou rejeitável, né? Dependendo do conteúdo que eu tenho na minha mente, eu vou me conectar com pessoas para confirmar minhas crenças. É frequência. Se eu tô muito no negativo, vão acontecer coisas no meu dia que vão confirmar essa frequência. Então, aquele dia que você fala assim, acordei com o pé esquerdo. Aí você sai de casa, você sabe que você tá nessa sensação, você não muda essa sensação, as coisas só vão piorando, você vai entrando em frequência com pessoas e situações que estão no mesmo lugar que você, até que você tome consciência do que você tá sentindo e você desista. Mas hoje, a Stephanie já pensa coisas sobre ela. E conforme o que você pensa, esse conteúdo que está interno,
você busca uma relação que te forneça exatamente a comprovação do que você pensa. Então, na realidade, a decisão é sempre sua. Então, a gente se encontra por frequência. Pra gente estar aqui todos no Zoom, é porque a gente tá com frequência pra gente estar juntos. Quem não tem frequência não tá aqui. Por quê? Porque não vai ter compatibilidade pra gente ter uma conversa, que é o que a gente tá tendo aqui agora. Em algum lugar, vocês toparam ouvir algumas coisas hoje. Em algum lugar, vocês toparam separar um tempo do dia de vocês pra curar alguma coisa dentro de vocês. Por isso que vocês estão aqui. Senão, vocês não estariam. O que não é diferente de um relacionamento. Você vai buscar pessoas que têm exatamente o mesmo conteúdo interno que você tem. Conteúdo de pensamento, tá, gente? Porque, assim, em última instância, a existência, a vida que tem dentro de você, essa que circula dentro de você, ela foi gerada pela fonte da vida. Que as pessoas vão chamar de universo, eu chamo de Deus. A vida foi gerada por Deus. E você foi feita à imagem e semelhança dele. Se você tiver pensamentos distorcidos do que é Deus, Deus punidor, Deus isso, Deus aquilo, né? Se você tiver medo de Deus, e a maioria dos seres humanos tem, tá inconsciente também. E, Stephanie, você vai entender isso porque você tá fazendo o resgate da paz. Conforme você tem esses pensamentos internos, você se comporta de acordo com eles. Mas, em última instância, você é um ser divino. Então, você vai ter que reconhecer sua sombra, reconhecer esses pensamentos distorcidos que você tem sobre você, curar esses pensamentos para que você possa cada vez mais assumir o seu eu divino. Porque é o que você é. É o que todos somos. Mas no mundo, esse mundo que a gente está vendo aqui, eu busco relações, pessoas, situações de acordo com o meu conteúdo interno, de acordo com meus pensamentos, não com a minha existência. Com a minha existência todos somos um, independente do que você pense. Tá ouvindo? Nossa, engraçado, porque ontem foi esse tema, né, que a gente falou também, sobre pais. Você escolhe seus pais. A família que você encarna é a família que tem frequência para você encarnar. É a gente que escolhe. Espiritualmente, a gente escolhe a nossa família. E vão ter tudo. Basicamente, né, o que te incomoda nessa família, o que te incomoda nos seus pais, é um grande espelho para você ver a ressonância que você tem com isso, para você poder curar. É uma dádiva, na verdade. Quando você reconhece que existem coisas que te incomodam nos seus pais, é uma dádiva para você ver esse efeito espelho em você e corrigir em você. Então, o que me incomoda no outro, eu corrijo em mim. E aí você vai saindo dessa frequência, você vai curando os seus pensamentos e a sua vida, e essa pessoa, seus pais, também tem a possibilidade de curar, caso eles queiram. Mas é uma grande dádiva ver coisas que te incomodam no outro para que você possa corrigir em você. Os nossos relacionamentos é o caminho mais rápido do nosso despertar, da gente se conhecer. Então, toda vez que você se incomodar com uma coisa no outro, e isso mexer muito internamente dentro de você, saiba que você também tem isso. E que isso precisa ser curado dentro de você, porque enquanto você não cura, isso fica se manifestando de forma inconsciente nas suas relações e na sua vida. Então, se você quer ser feliz, você precisa identificar esses pensamentos que são distorcidos que você tem sobre você, desistir deles e curar. É necessária essa cura. Enquanto não houver cura, tem sofrimento.